É claro que a questão econômica vai interferir muito nas eleições desse ano aqui no Brasil. São eleições gerais. A gente sabe do quanto essas eleições devem ser acirradas. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral que saiu hoje do Instituto Real Time Big Data, divulgada hoje, indicou que o presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno e nas simulações de segundo turno, Lula aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro e também com o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ratinho Júnior um pouco mais distante, Flávio Bolsonaro bem perto de Lula, nesse empate técnico. E essa é mais uma das pesquisas de intenção de voto recentes que apontam para a consolidação de um empate técnico entre Lula e a oposição no segundo turno da eleição presidencial. Quem está aqui com a gente para comentar esse cenário e também para falar dos demais desafios do presidente nesse ano é um dos principais conselheiros do presidente Lula, ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha. João Paulo Cunha, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. A gente está sem o áudio, talvez precise abrir o microfone ali do João Paulo, vamos ver. Ainda não, abriu e fechou. Não, agora abriu. Abriu? Abriu. Boa noite. Mauro, Mariana, Júlio, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por estar aqui conosco. Eu queria começar perguntando sobre esse cenário que a gente está vendo nas pesquisas mais recentes em relação a uma proximidade no segundo turno entre o presidente Lula e o candidato da oposição, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, configurando empate técnico e muito próximo mesmo um do outro. Qual que é a sua análise sobre essas pesquisas mais recentes que vêm saindo? Mauro, a mim não traz muitas mudanças não de humor, porque eu já vinha avaliando que seria uma disputa apertada e que seria, com qualquer dos candidatos, haveria evidentemente uma unidade do outro lado e seria uma disputa, portanto, muito acirrada como foi em 2022, né? Então eu não me comovo muito com essas últimas pesquisas, não. Claro, se você avaliar a série histórica de praticamente todos os institutos, leva uma preocupação que o governo deveria se debruçar melhor, né? Ou seja, não agora, mas no decorrer do tempo, deveria tentar ir localizando quais os principais pontos que eram barreiras para que o governo pudesse melhorar o seu desempenho, né? E eu acho que não foi feito. Então agora não tem muito mais alternativa a não ser enfrentar a disputa eleitoral, fazendo do que resta do governo um bom governo e evitar o menos erro possível. Mas nós vamos chegar até outubro bastante acirrado, é uma disputa bastante acirrada. Pois é, João Paulo, essa é uma eleição, como foi a eleição passada, em que o eleitor vai decidir esse governo merece continuar ou não merece continuar. Na eleição passada, o eleitor decidiu que o governo, então, de Jair Bolsonaro, não merecia continuar. O que o PT vai ter que fazer para convencer os eleitores de que este governo merece continuar por mais 4 anos? Olha, as características da disputa eleitoral desse ano não é bem assim, né? Se deve continuar ou não, não é bem uma avaliação. Porque ela é premiada com uma série de valores que ultrapassam o elemento da economia propriamente dito e da gestão propriamente dito, né? Então você percebe que nos últimos meses, e é próprio desse seu programa, os indicadores econômicos, praticamente todos os indicadores são positivos para o governo, né? São positivos para o Brasil. E, no entanto, eles não foram suficientes para elevar a aprovação do governo e do presidente Lula. Da mesma forma, a oposição batendo no governo não foi suficiente para reduzir a sua aprovação, a ponto de criar uma dificuldade maior. Então, essa eleição, assim como em outros países que a gente tem percebido no período recente, não tem sido exatamente uma avaliação se o governo está bom, merece continuar, ou está ruim, merece trocar. Ele é permeado por outros valores que a gente precisa levar em conta durante a disputa eleitoral. E que valores são esses?
gente fosse avaliar somente essa característica do governo bom, a minha impressão é que o Lula está aprovado. O governo é um governo aprovado, né? Sobre qualquer aspecto que você olha na gestão, na economia, é um governo positivo, é um governo aprovado. Mas por ter outros valores é que exatamente tem essa dificuldade. Quais são esses outros valores? São valores comportamentais, são valores preconceituosos, o ritmo e o uso das redes sociais com informações truncadas, fake news, mentiras, desinformações. Então, é uma série de elementos que incide sobre o eleitorado, né? A economia é importante, evidente, né? Porque ela não hoje em dia, ela não define uma eleição, mas ela pode derrotar um candidato, mas ela é insuficiente. Então, esses outros valores é que a gente precisa considerar para uma disputa eleitoral. Denise. Bom, boa noite, João Paulo. A gente pode chamar essa situação de polarização ou o que quer que seja, mas tem uma parte importante do eleitorado que não está convencida de que esse é um bom governo, de que esse é um bom governo para essa outra metade também. Então, a gente está aqui um grupo importante que aparentemente discorda. Não sei se é uma questão de comunicação, mas não só de comunicação, mas de um diálogo mais profundo, de comunicar e de explicar, ou mesmo de agir de maneira assim, trazendo medidas e programas que também parecessem ou que soassem positivo para essa outra metade da população brasileira. Eu não sei se é bem isso, Mariana. A gente precisava avaliar um pouco mais verticalmente, porque se você começa a perguntar pontualmente, a minha impressão é que conforma uma maioria um pouco mais folgada do que aquela que tem se apresentado eleitoralmente. Então, você pergunta o nível do emprego, a questão da inflação, né, a expectativa da economia, a expectativa no país, eu acho que nós temos indicadores um pouco mais folgados para o governo. Agora, quando você mistura isso dentro da disputa política, é que cai, entendeu? Então, as razões para o empate, para uma parcela da população não encontrar razões no governo para aprová-lo, elas vão além da economia, entendeu? Essa é a minha impressão, né? E é o que a gente tem lido, né? As pesquisas têm apresentado números, indicadores e resposta para várias questões que apresenta novas alternativas, novos caminhos que a gente deveria considerar para a disputa. Então, resumindo, eu acho, de forma bastante concreta, que quando você pergunta individualmente sobre as questões referentes à política do governo, tanto econômica como social, há uma aprovação um pouco mais larga. Quando você vincula isso na disputa eleitoral, cai e dá esse empate. Então, a razão disso são várias, né? Eu acho que, já falei isso em outra entrevista, quero repetir, a comunicação com a chegada do ministro Sidônio melhorou muito, mas ela foi ineficaz, porque até agora não teve o condão de mudar a disputa entre aprovação e reprovação, né? Então, a minha impressão é que ela não tem conseguido interpretar esse sentimento do povo. A segunda coisa é que os programas, uma parte grande, não tem chegado capilarmente no país, né? Eu acho que não tem tido a desenvoltura que deveria ter com as pessoas que são beneficiadas. A quarta coisa é que a organização mais da esquerda brasileira, dos partidos, dos sindicatos, etc., perdeu muita vitalidade. Então, hoje em dia, nós temos menos manifestações do que a direita, ou seja, a direita tem tido mais iniciativas do que a esquerda, né? Então, você fica exatamente numa defensiva e essa defensiva leva, inclusive, a você reduzir as suas bandeiras ou deixá-las para trás, entendeu? Então, esses são outros elementos que eu acho que são importantes para a gente considerar. João Paulo, quem está aqui com a gente no estúdio é a Denise Godoy, que é a editora-chefe de economia do UOL. A Mariana é a produtora que conversou com você para marcar essa entrevista. E agora o Júlio Viziac tem uma pergunta para você também. Obrigado. João Paulo, você dizia um pouco do peso que a economia aparentemente não terá nessa disputa eleitoral, né? Parece que o governo Lula fez a sua lição de casa, o ministro Haddad está feliz da vida, fez todas as entregas que ele precisava fazer. E a minha pergunta é a seguinte: o que afinal vai fazer diferença nessa eleição que de novo será polarizada? As pesquisas apontam o tema da segurança pública como um tema relevante, né? Nesse fronte,
Me parece que há muito pouco tempo para o governo desempenhar um papel a ponto de mudar a opinião pública, né? Posso estar enganado, queria saber a tua percepção em relação a isso e se há alguma outra frente em que o governo possa atuar com mais eficácia para tentar melhorar essa aprovação. Ô, Júlio, eu tenho a impressão que a economia ela não é suficiente para fazer o governo vencedor. Mas se ela for muito ruim, ela é suficiente para derrotar um governo. Então, partindo desse princípio, a minha impressão é que a economia está na linha reta, na linha correta. Ela não vai trazer grandes problemas, tanto internamente como na relação com o mundo. A estrutura do Brasil econômica, ela não é tão ruim hoje, ela não está tão ruim, está bem. Evidentemente que eu estou abrindo um parênteses aqui para que o Banco Central não apronte nenhuma daqui até a eleição, né? Que o Banco Central tem um comportamento mais brasileiro do que Faria Lima, vamos chamar assim. Por outro lado, como é uma disputa muito polarizada, Júlio, ou seja, sei lá, 40-40, 42-44, 45-45, o centro da disputa é um centro muito pequeno. O centro eleitoral de disputa é 10, 15, vamos chamar 20% de disputa. Este eleitorado é um eleitorado muito da circunstância, é um eleitorado muito do momento. Por isso é que eu acho que essa disputa desses 7 meses será vencedor quem errar menos. E será vencedor quem conseguir, nesses 7 meses, dialogar com esse setor do eleitorado que é circunstancial. Claro que se chegar, ao aproximar da eleição, o governo continuar mantendo a economia no ritmo, né? O presidente Lula continuar apresentando os seus bons feitos, né? As campanhas serem boas campanhas, respostas mais efetivas e mais ofensivas na rede social, na propaganda, nas mobilizações, né? Manter essa altivez internacional de boas relações com os outros países. Eu acho que esse conjunto pode levar o presidente, na reta final, a dialogar de forma mais intensa com essa faixa do eleitorado que decide mais proximamente da eleição e vencer a eleição. Bom, alguém pode falar, mas tem o contrário, óbvio que tem o contrário. Se acontecer um problema grave mais próximo da eleição, pode ter um resultado negativo, isso é óbvio, né? Agora... Não sei se eu expliquei, Júlio, mas a minha opinião é mais ou menos essa. João Paulo, você parece estar se referindo a um percentual do eleitorado que nas eleições passadas aceitou votar no PT. Não é aquele eleitor que sempre vota no PT. É um eleitor que, devido às circunstâncias, aceitou votar no PT nas eleições passadas. Que circunstâncias podem levar esse mesmo eleitor a votar de novo no PT, sendo que existe uma parcela da sociedade que tem um sentimento, uma rejeição ao PT muito grande e que as circunstâncias que existiam nas eleições passadas, de um presidente que fez o que fez na pandemia, que tinha falas machistas, que tinha falas homofóbicas, que tinha uma rejeição muito grande também, esse presidente não está mais no pleito desse ano. Então, que circunstâncias podem levar esse eleitor a votar de novo no PT? Eu acho que ao aproximar, Mauro, o candidato derrotado em 22, ele não estará presente na cédula, mas a sua ideia está presente, né, nesse momento através do seu filho. O que acontece? Ao aproximar, as pessoas vão reparar qual é o comportamento do presidente Lula perante o mundo e qual foi o comportamento dele perante o mundo, né? Evidentemente, uma parte desse eleitorado recuperará uma coisa muito breve agora, recente, do filho dele nos Estados Unidos se comportando de forma bastante submissa aos interesses americanos contra o nosso país. Essa relação, para uma parte da sociedade brasileira, é uma observação importante que ele faz. Ou seja, um presidente que garante uma imagem do país altiva, soberana, né, independente. A segunda coisa é a forma de você tratar a dor do cidadão, principalmente do mais pobre, né? Não é uma disputa em que um candidato olha para a dor e dá risada. O presidente Lula se comove efetivamente com a dor das pessoas, com as dificuldades das pessoas, quer por sua vida pretérita e por seu conhecimento, quer pela necessidade efetiva que ele vê.
A terceira coisa é como você trata a economia. É inegável que a nossa economia, Mauro, durante esses 3 anos e meio, com o ministro Fernando Haddad à frente, teve muito mais estabilidade, previsibilidade, teve muito mais participação, nenhum setor ficou de fora, houve um crescimento vigoroso, positivo, sabe? Todas as expectativas são positivas. Isso, a minha impressão, essa faixa desse eleitorado de 10%, 15%, 20% observará ao aproximar. Mas tudo isso tem uma preliminar. Precisa chegar tranquilamente até lá. Ou seja, essa relação internacional ela precisa continuar. O presidente vai à China agora, vai aos Estados Unidos agora, acabou de voltar da Índia, da Coreia do Sul, tem outras viagens internacionais. A economia continuará no ritmo que ela está, com previsão de crescimento, né? Com uma distribuição entre os entes federados muito boa, os programas sociais continuam vigorando, andando, né? Então eu tenho a impressão que isso será um diferencial. E se a gente pegar emblematicamente uma questão, a gente vai poder botar na eleição. Nós tínhamos um governo que negava vacina, ou seja, fazendo o país voltar ao século XIX. E hoje nós temos um governo oferecendo vacina, inclusive projetando vacina para o século XXI. Então é uma diferença grande que as pessoas observarão. Denise. Será que a gente poderia, então, falar de temas concretos, econômicos, onde parece haver uma diferença de entendimento das diferentes parcelas da população? Por exemplo, o senhor acabou de lembrar, então, a história do tarifaço do Trump, quando o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos pressionando para que as nossas empresas vendessem menos para os Estados Unidos. Foi uma vitória do governo brasileiro, sem dúvida que isso não aconteceu, inclusive apareceu isso nos números do PIB. Essa é uma questão. Está faltando conversar com o empresariado e ressaltar e mostrar para ele o trabalho do governo brasileiro desse lado. E uma outra questão também que está sendo muito falada, que é a escala 6x1. Aqui o debate entre entre esquerda e direita está bastante acirrado também. O que está faltando no diálogo com a direita, nesse caso, em relação a essa pauta que é cara ao governo Lula, né, a mudança da escala, para mostrar que isso também é bom para o país ou para esse lado da população? Não, na realidade é o seguinte, o governo precisava de forma mais ofensiva instalar uma mesa de conversa com os setores produtivos brasileiros, né? Eu acho importante para o país isso. Eu acho que não deu tempo, vamos chamar assim, porque ao ascender o governo esse último, o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e sua equipe, tiveram uma série de percalços iniciando por 8 de janeiro. E ficou a polarização impedindo alguns setores de lançarem mão das conversas e etc. Então, eu concordo com isso, que faltou um pouco e precisa, no próximo governo, fazer com que isso seja muito mais ostensivo. Ou seja, o governo precisa trazer, em particular, o capital produtivo brasileiro para conversar sobre um projeto de desenvolvimento, de industrialização, que faça esse país ser projetado com um pouco mais de tempo, né? 10, 15, 20 anos. Então, isso é uma parte, eu acho que ficou a desejar mesmo. Diferente da escala 6x1. A escala 6x1, eu não sei por que tanta gente teme isso, né? Porque o próprio ministro Marinho já falou, a média de horas trabalhadas do brasileiro é 41,5. Se a gente reduzir no primeiro momento para 40 horas, fazer uma escala, né, fazer uma política escalonada até chegar no fim do 6x1, não há nenhum problema, é possível fazer. Tem um setor do nosso empresariado que já admite isso, aliás, várias indústrias. Outro dia eu vi um pessoal fazendo um comercial numa indústria e os trabalhadores falam, não, mas aqui a gente já trabalha 40 horas, entendeu? 5 dias por semana, então não tem, essa pauta não serve a nós, né? Então, eu tenho a impressão que falta um pouco esclarecimento. E cá para nós, a elite brasileira, ela é muito atrasada. Como bem disse o professor Gessé de Souza, é a elite do atraso, sabe? Todos os momentos em que configura, assim, mudanças profundas na nossa estrutura econômica e social, eles se levantam com medo, né? Foi assim na escravidão.
Foi assim na década de 30, com o aparecimento da legislação trabalhista, foi assim com o aparecimento da carteira do trabalho. É sempre esse medo, né? E depois prova-se que não era nada daquilo, né? Nada daquilo. Então, quando foi criado o Fundo de Garantia, o 13º, sempre há um medo, não, vai acabar, vai quebrar, e não quebra. Não quebra. E essa 6x1 é a mesma coisa. É uma necessidade do Brasil, é uma necessidade do mundo, né? Então eu tenho a impressão que falta um pouco uma certa mesa mais séria, vamos falar assim, mais séria, entre aspas, né? mais disposta, mais aberta, vamos chamar assim, para chegar num denominador que seja melhor para os trabalhadores do Brasil. Eu vou chamar um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. A gente volta já já e seguimos com essa entrevista pela internet. Júlio, por favor, sua pergunta. João Paulo, eu não vou deixar passar essa. Eu quero saber o seguinte: Haddad, afinal, será ou não será candidato ao governo de São Paulo? Eu não consigo entender porque a gente conversa com gente do PT, gente do Planalto, e é certo, é líquido e certo que ele será candidato. E, no entanto, publicamente, o ministro Haddad não assume que será candidato. O que acontece, assim, o que falta para isso, afinal? Talvez falte o charme do convite, Júlio. Não, mas eu considero que a escolha dele é meio inexorável, entendeu? Só falta acertar a data. E, de fato, ele deve estar pensando e considerando alguns elementos que ele precisará para fazer uma boa campanha em São Paulo. Agora, essa pergunta eu vou aproveitar, Júlio, para dizer o seguinte: diferentemente do que muita gente fala e acha, eu não considero que a eleição em São Paulo está definida a favor do Tarcísio, entendeu? Eu acho que São Paulo carece de um debate mais profundo e o Haddad está em condições de fazer esse debate, e a minha impressão é que o Tarcísio pode levar uma desvantagem quando você mergulhar sobre o estado de São Paulo. Então, só para fazer essa observação. Você mencionou, João Paulo, que faltou o governo se aproximar mais do setor produtivo. O que o PT pode propor nessa campanha em termos dessa aproximação, mas também em termos de aumentar a produtividade do trabalho aqui, que seria uma ótima solução para a questão da escala de trabalho. Se a gente aumentar a produtividade, a gente consegue resolver questões de escala de trabalho. E aumentar a produtividade também deve passar por um incremento na educação, na formação dos jovens que vêm por aí para entrar no mercado de trabalho. O que o PT pode propor nessa campanha nesse sentido, que você conversa com o presidente Lula, conversa com o partido para montar o quadro de propostas? Olha, essa não é uma resposta singela, né? Vamos considerar assim. Por quê? Porque ela envolve múltiplos temas, múltiplos programas que exigem um tempo maior de governo. A minha impressão é que o presidente Lula, nesta campanha, tem que conversar com o povo brasileiro no sentido que, para transformar de fato a nossa estrutura econômica e social, precisa um governo de 10, 15, 20 anos, entendeu? Pelo menos um programa, né, de 10, 15, 20 anos. Porque envolve uma série de medidas. Por exemplo, nós precisamos reindustrializar o Brasil. O Brasil não pode ser o primeiro vendedor de carne, de soja, de algodão, de milho, de café, de cana e etc. E, de repente, vende algodão, compra camiseta, né? Não pode continuar tendo o seu nióbio, o seu minério de ferro, a sua bauxita, o seu ouro, o seu diamante, enfim, todos esses minerais, e vender ele bruto e comprar o produto acabado. Estou citando algumas coisas aqui, às vezes até meio singela, mas só para a gente entender a dimensão dessa industrialização que o Brasil precisa. Simultaneamente a isso, nós precisamos ter uma política vigorosa, mas vigorosa mesmo, de inovação e investimento bruto na educação. A tentativa do presidente de criar os institutos federais, de ampliar o parque de vagas nas universidades federais e etc., tudo isso tem sido muito positivo, mas ainda é tímido. Assim como o investimento no ensino básico nosso, ensino técnico nosso, né, junto com a inovação e as pesquisas que a gente precisa fazer. Mas João Paulo, o PT já ficou 14 anos no poder, está agora mais 4, são 18, e precisa de mais 20?
Precisa de mais 20 porque é o seguinte, ele fez muitas coisas em 12, 13 e com 4 anos de um governo anti-país, anti-brasileiro, antinacional, foi tudo por água abaixo, entendeu? Então, esses programas, por mais importantes que eles não são estruturantes. Então, a gente precisa avançar para esses programas estruturantes. Por isso que precisa de um programa um pouco mais longo, entendeu? Um programa que possa efetivamente mudar a estrutura do país, né? E eu estou falando que não é uma coisa fácil, porque envolve todos esses aspectos que eu falei, industrializar, a educação, a inovação, a ciência, e que não é fácil no país como o nosso ter isso. Só a gente olhar o nosso orçamento. O orçamento, ele dispõe de 60 bilhões para emendas parlamentares, para serem gastas de forma no varejo, e só 80 bilhões de investimento direto, né? Com 1%, se o Banco Central aumentar em 1% os juros agora, né, mais ou menos ele deve levar o valor previsto de investimento no Brasil para esse ano. É uma coisa, né? E os juros de 15%, essa é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Eu não sei como a indústria brasileira, o capital produtivo brasileiro, não se levanta como o Banco Central, deixar meia dúzia de bancos dominando o Banco Central e fazendo uma taxa escandalosa como essa, né? Denise. Bom, quanto ao Banco Central e os juros, existe uma... É um Banco Central independente, né, que administra aí a política monetária, e quando se critica os juros, também se lembra que existem causas estruturais que explicam os juros. Por exemplo, se critica muito o tamanho do orçamento, da dívida pública, dos gastos, etc. E que uma reforma estrutural que possibilitasse, inclusive, mais investimentos, mesmo porque falta dinheiro para investimento, também demandaria uma enxugada, uma revisão bastante consciente e aí espartana do orçamento público. O que a gente pode conversar sobre isso? O que a gente pode propor para o Brasil do futuro, então, em relação a esse ponto? Denise, desculpa, mas o raciocínio é o contrário, o raciocínio é o oposto. Veja bem, eu estou falando aqui, 1% de juros, o nosso orçamento é 11 trilhões, vamos trabalhar com 10 trilhões. A dívida é 70%, é um pouquinho mais, são 7 trilhões. 1% significa 70 bilhões de pagamento de juros. Então, é o contrário o raciocínio. Mas os juros são, sim, mas os juros são pagos pelo governo se endivida, não é um dinheiro que existe uma dívida pública. Os juros remuneram a dívida pública que o governo precisa se endividar para gastar mais. Então, assim, você precisa diminuir um pouco o seu gasto para que você pague menos juros e que esse dinheiro sobre. Não é um dinheiro de juros que você paga de graça. O governo brasileiro está se endividando, emitindo títulos da dívida pública para gastar mais. Para pagar juros. Para gastar dinheiro, é como um cidadão comum, a gente vai no banco, pega um dinheiro emprestado e paga esses juros e esse dinheiro. O problema do endividamento, por que no Brasil é tão grave assim? Em várias outras nações tem 100% da dívida em relação ao orçamento, 120% o seu PIB. Por que no Brasil? Porque o déficit brasileiro só aumenta, o governo só aumenta os gastos. O problema não é a dívida. Se o Brasil tem capacidade econômica de superar isso, ele consegue pagar, ele tem condições. Só que ele não consegue fazer porque há uma amarra que é os juros. Eu estou falando isso com dor no coração, porque nós estamos há 3 anos aqui, suportamos 2 primeiros anos e 1 ano com o presidente do Banco Central praticamente nomeado por nós e não consegue ajudar. Mas é o contrário, quero dizer o contrário, estou dando esses números para você. 1% no aumento da taxa de juros para um orçamento de 10 trilhões que é o nosso, com uma dívida de 70%, 70 bilhões a mais que irão ser drenados para meia dúzia de rentistas. É essa a razão. Claro que o governo tem que tomar medida, o governo tem que colocar parâmetros, tem que ter um custo muito mais elaborado, tem que ter um orçamento mais factível e mais próximo da realidade, tem que ter um controle maior das estatais, tudo isso tem que ser. Mas isso, desculpa, na minha opinião, não é o fundamental, não é o principal problema. Júlio, a última pergunta de hoje. Mas o que Denise está querendo pontuar, e a meu ver corretamente, é que o Banco Central ele segura o juro porque a gente tem uma questão inflacionária muito importante, não só no Brasil, quanto no mundo. Então, assim, tudo isso que você está falando é verdade. Assim, o peso dos juros no pagamento da nossa dívida ele é brutal.
Mas existe uma lição de casa que precisa ser feita, e não é só do governo, mas também do Congresso. O senhor mencionou 60 bilhões de emendas parlamentares. Isso é inacreditável, né? Como resolver isso, afinal? Qual é a proposta do governo, a nova proposta do presidente Lula, caso ele venha a ser eleito, para cortar gastos ou gastar melhor os recursos de que o orçamento dispõe? Não. Eu estava querendo te interromper só para perguntar por que a inflação no Brasil precisa ser 3%? Né? Por quê? Não sei de onde tiraram, quem tirou disso. A composição da nossa inflação é uma composição heterogênea, né? Não é uma composição fácil de você montar. Então, não a gente vê, às vezes, os preços voláteis, sazonais e tal, e são considerados para efeito de aumentar dos juros. Passado 3 meses, ele volta. Então, eu não sei por que tem que ser 3%. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou desconsiderando a necessidade de você ter uma análise melhor do custo do governo. Não sou irresponsável a esse ponto, né? Eu acho que o governo tem que controlar melhor seu gasto, o governo tem que fazer um pente fino suas despesas, o governo tem que ter um controle bem da máquina, tem que estender esse controle para o judiciário e para o legislativo, né? Só os penduricalhos aí nós estamos vendo o custo que é isso. Então, tudo isso ele tem que fazer. Concordo com isso, viu, Denise? Desculpa se eu fui grosso aqui com você, viu? Mas eu acho que tem que fazer. Agora, eu acho, e estou muito seguro disso, que tem que enfrentar o problema dos juros na forma que está. Tem que enfrentar, entendeu? Essa é a minha opinião. João Paulo Cunha, muito obrigado pela entrevista. Volte sempre. Tenho certeza que temos muitos outros temas para abordar, muitas questões importantes para o Brasil. Obrigado por hoje, até uma próxima. Boa noite. Obrigado, boa noite e foi um prazer.